Olá para todos vocês, aqui com vocês, Pastor Enéas Francisco. Eu sou pastor, intérprete, tradutor, editor de livros, mas hoje eu estou aqui para começar com você uma jornada que tem feito uma diferença grandiosa na minha vida nessas últimas 2 décadas. Meio que de paraquedas, eu caí dentro de uma igreja para fazer uma interpretação quando ainda engatinhava no meu inglês, cuja língua eu não era fã, mas isso acabou destravando e abrindo um horizonte para mim que eu jamais imaginei. Então, em 1998, 99, por conta de uma pessoa com quem eu trabalhava, esse gatilho foi apertado e de repente eu me vejo agora, 20 anos mais tarde, como um intérprete cujo foco, cuja especialidade é tradução sacra, ou a interpretação de pregadores, de ministros evangélicos. Pela graça de Deus, ao longo desses 20 anos, eu tenho traduzido cerca de 200 pregadores, eu já perdi a conta, mas a minha lista última chegava nisso, e esses 200 pregadores são das mais diversas origens ministeriais, gente de igreja pentecostal, norte-americana, pessoas de igrejas apostólicas no continente africano ou mesmo no continente europeu, pessoas da Austrália. E isso tem contribuído para que a minha experiência fosse solidificada e conseguisse chegar a esse ponto de poder compartilhar com as pessoas interessadas, através de um curso, todas as ferramentas, percalços pelos quais eu passei, de forma a posicionar os intérpretes desse novo tempo, dessa geração, a se tornarem eficazes na sua área de trabalho. Então, mais uma vez, eu sou Enéas Francisco, eu sou marido, sou pai, sou pastor, sou autor de alguns livros, mas hoje eu estou aqui para, junto com você, avançar nessa jornada, compartilhando um pouco com você a minha história. Em 98 ou 99, como eu estava dizendo, eu comecei a fazer um trabalho como músico para um pregador que estava fazendo uma cruzada no estado de Santa Catarina. E eu me aproximei dele por conta de poder trabalhar como músico durante alguns eventos. Mas por conta de vê-lo trabalhando como intérprete para um dos seus convidados em Santa Catarina, eu me vi interessado em me aproximar dele, não por conta da interpretação em si ou mesmo do inglês, porque o meu desejo e meu sonho na minha adolescência era de poder falar alemão ou francês. Não consegui, não avancei, estudei 6 meses de espanhol na USP, num curso livre, mas não imaginava que o inglês surgiria dessa forma. Depois desse evento em Santa Catarina, eu comecei a ligar para as pessoas que trabalhavam próximas a esse homem, cujo nome é Gineton Alencar, de quem eu não esqueço por conta de ter contribuído muito para o meu avanço no inglês. Eu acabei conseguindo uma vaga para trabalhar como porteiro de um canal de televisão do qual ele era diretor. E enquanto eu trabalhava na portaria por um período de 3 meses, eu acabei achando no chão um livro em inglês do pastor norte-americano Morris Cerullo, chamado The Miracle Book, ou o Livro do Milagre. Era um livro no qual ele compartilhava testemunhos das suas viagens ao redor do mundo, testemunhos de cura das pessoas que haviam sido tocadas pelo seu ministério, salvações ao redor do mundo nas suas cruzadas, e eu comecei a folhear aquele livro despretensiosamente. Mas o interesse cresceu de forma absurda por conta daquele livro. E um amigo muito querido chamado Jeremias me deu um dicionário que ele carregava consigo, e eu usei aquele dicionário como o meu meio de sobreviver ao tempo que eu trabalhava na portaria, lendo aquele livro, destrinchando aquele livro. E eu li por diversas vezes, descobri palavras novas, porque eu vinha de um inglês de escola pública brasileira, e você deve conhecer bem, saber bem do que eu estou falando. Então eu não tinha habilidades extra com o inglês, não tinha cursos melhores, e foi simplesmente lendo esse livro que o interesse aconteceu de verdade. Terminadas as leituras daquele livro, esse meu amigo Jeremias me deu um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, aqueles Novos Testamentos cinza de hotel. E eu comecei a fazer a leitura bíblica nos 2 idiomas. Ali a coisa estava começando a acontecer, estava me dando base e fundamento para o que viria mais tarde, mas eu não sabia.
Então eu li o Novo Testamento diversas vezes em ambas as línguas. Eu lia em português, lia em inglês. Quando eu não entendia o que eu li no inglês, eu ia para a versão em português. Isso me posicionou, preparou a minha mente para entender com clareza a linguagem do Novo Testamento. Alguns meses mais tarde, eu acabei me tornando secretário do patrão. E me tornando secretário, ele era um homem que escrevia muitas cartas e faxes naquela época para os seus parceiros fora do país. E ele me fazia sentar porque a secretária dele, que havia se aposentado, confiou em mim e disse: chama o Enéas para trabalhar perto de você. Então, à medida que ele ditava suas cartas para os seus parceiros corporativos, eu era quem escrevia. E ele me corrigia, brigava comigo, e fazia eu escrever de novo, e me ajudava, isso me ajudava demais, e foi trabalhando a minha sensibilidade, a minha audição para aquilo que alguém estava dizendo em inglês. À medida que o tempo passou, eu acabei viajando com ele no mesmo ano para uma cidade chamada Cataguases, no interior de Minas Gerais. E nesta feita ele levava um norte-americano que veio para o Brasil para pregar em alguns lugares. Isso ainda do momento em que eu comecei a trabalhar como porteiro até isso acontecer é dentro do mesmo ano. E acabou que de surpresa, numa determinada noite em que o Mike ia pregar, eu não posso esquecer jamais, o nome dele era Mike Kofol, ele era pastor de uma igreja Assembleia de Deus chamada Glad Tidings em Atlanta. Ele ia ser o pregador da noite e o meu chefe me disse assim, faltando minutos para sair de casa: você vai interpretar hoje. E eu disse para ele: é impossível, eu não tenho capacidade, não tenho vocabulário, não tenho nem gravata. Ele falou: a gravata não é o problema. Tirou a gravata de um amigo, colocou em mim e disse: você vai. E sob pressão, eu subi no púlpito de uma grande igreja para interpretar o pastor Mike Kofol, de Atlanta. Eu estava tremendo, o nervosismo me dominou, eu havia conversado com ele antes do culto por alguns instantes, mas eu não sabia se seria eficaz, e de fato eu não fui. Quando ele começou a ministrar, ou melhor, quando ele abordou a igreja, quando ele começou a cumprimentar a igreja, eu até consegui fluir no boa noite, que bom estar aqui, minha primeira vez no Brasil, essas coisas acabaram saindo. Mas em dado momento ele teria que começar a pregar, e ele chamou como personagem principal da sua pregação um homem chamado Gideon, que é Gideão, e eu vinha lendo o Novo Testamento. Ele pediu que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Judges, que é o livro de Juízes, e eu estava simplesmente incapacitado de trazer ao português qualquer uma dessas duas palavras. Eu congelei e o patrão disse: desce, deixa que eu faço. A partir dali, minha primeira experiência, frustração, humilhação a partir de mim, eu me senti humilhado por não dar conta, sabia que não daria conta, mas aquilo foi o passo inicial que eu precisava para, numa próxima oportunidade, saber como me comportar, procurar ou perguntar ao palestrante, ao pregador sobre o que ele falaria. E isso não me congelou ou não impediu que eu assumisse novas oportunidades. Ainda no mesmo ano, um outro grupo de amigos trouxe um time de missionários que vieram da Flórida para o Brasil e me perguntaram se eu tinha o interesse de ajudar ou se eu tinha disponibilidade, e eu disse que tinha. E eu me lembro como se fosse hoje, do momento em que o pregador dizia: levanta a mão, e eu, mais pelo nervosismo que qualquer outra coisa, dizia: aplauda ao Senhor, me perdia, parava para perguntar diversas vezes. E isso era algo ruim, tanto para o pregador, tanto para o público, quanto para mim. Mas o tempo foi passando e você precisa aprender que com as oportunidades que vêm as chances de você errar, e quanto antes você errar, melhor, porque você se posiciona para as próximas oportunidades para fazer do jeito certo. E eu não permiti que essas frustrações, vergonha, ou mesmo a minha ineficácia me travassem. É muito comum você saber que enquanto você está lá em cima interpretando alguém, o público, a audiência, está lotada de gente que fala inglês e que se sente o intérprete e espera você errar uma palavra para eles falarem assim para alguém que está sentado do lado: olha, era tão simples, ele não sabia isso.
mas é uma série de fatores que dizem respeito à caminhada de um intérprete quando ele sobe numa plataforma para interpretar alguém. Existe o fator nervosismo, existe o fator conhecimento, existe o sotaque do pregador, existe o ambiente, temos retorno para o intérprete. E eu vou falar muito sobre essas coisas durante esse curso. Quais são as coisas que você deve evitar, como você deve abordar a igreja que te convida e quais são as ferramentas disponíveis para você minimizar o impacto negativo do seu trabalho, porque vai haver um impacto negativo. Eu já tive experiências de começar a interpretar uma pessoa e a interpretação fluir durante a pregação inteira, por 40, 50 minutos ou até mais, e não precisar parar para fazer perguntas dizendo que eu não entendi por conta do ambiente estar favorável, mas isso não quer dizer que eu tenha sido 100% na minha tradução. Por quê? Porque o trabalho que você faz enquanto intérprete, trabalhando ali com a pessoa do lado, e você não tem tempo para pensar muitas palavras, mesmo que você não pare para perguntar, não tenha alguma dúvida mais relevante, muitas palavras talvez não sejam ou não saiam como era a expectativa de quem estava ministrando. Mas a gente segue avançando. Ainda falando do meu começo, no ano 2000, eu tive a chance de conhecer um outro grupo de norte-americanos de uma igreja chamada Igreja de Deus em Cristo, ou como conhecida lá fora, Church of God in Christ, COGIC, que é a igreja da qual hoje eu faço parte. Eu tive a chance de iniciar traduzindo em alguns workshops, ou seja, um grupo de missionários vinham para o Brasil, os principais preletores ministravam à noite, e durante o dia eles tinham aulas para o departamento de mulheres, para os jovens, para os músicos, e eu, na minha primeira chance, pude traduzir workshops. Mas ainda no ano 2000, surgiu a oportunidade para eu subir num púlpito para traduzir pela primeira vez no ambiente de culto grande, de culto noturno, com um pregador mais efusivo na sua pregação. E dentro desse curso nós vamos falar também sobre entender a diversidade de perfis de oradores, não é? E agora, por exemplo, diferentemente do Mike, com quem eu estive tentando fazer minha primeira tradução em Minas, diferente do segundo grupo que veio da Flórida, muito mais tranquilo, agora eu estava diante de um público que receberia a mensagem a partir de um orador negro norte-americano, e eu faço essa ênfase por conta da igreja negra norte-americana, especialmente de origem pentecostal, ser muito efusiva no tipo de pregação, muito dinâmica, muito rápida e com interação com o público, com conversa, com resposta, com um grupo avivado ouvindo a sua mensagem, e isso me dava menos tempo ainda para traduzir o orador adequadamente. Mas nessa igreja eu acabei também me encontrando ministerialmente, foi onde eu iniciei e permaneci como intérprete. Então, os grupos vinham, ou a liderança da igreja vinha 3 vezes ao ano. E todas essas vezes eu estava presente e ia crescendo a cada oportunidade em que eu traduzia o bispo Samuel Moore, a supervisora Lee Van Zandt e os grupos, as pessoas diversas que elas traziam dos Estados Unidos. Ora, alguém um pouco mais calmo ou mais tranquilo, ora, alguém que era como uma metralhadora, como uma mulher, uma doutora, psicóloga, de quem eu jamais esqueço, chamada Faye Butler, de Nova York, que ela simplesmente não conseguia dar tempo para o intérprete, uma mensagem muito rica, mas ela não te permitia tempo para respirar. Essas coisas vão nos ajudando, vão nos forjando e nos preparando para ser uma pessoa melhor e mais eficaz no seu trabalho. Então a minha jornada, a partir do ano 2000, ela toma um rumo diferente, porque agora eu passo a fazer parte desse ministério e eu então começo a trabalhar continuamente em todas as viagens deles para cá. Então eu viajo pelo Brasil com eles, eu ministro nos eventos nacionais, e a partir de 2015 eu comecei a viajar para os Estados Unidos para também ministrar, e então isso acaba abrindo um leque de possibilidades. Mas eu preciso voltar no tempo, porque em 2010 eu tive a chance de ir para a África do Sul depois de ter tido a chance de, por diversas vezes, traduzir um apóstolo da África do Sul chamado Israel Onoriobi.
que a partir da chegada dele na minha caminhada, eu comecei a ter muito mais exposição ao ministério e ao conteúdo de pregação de pregadores africanos, tanto do Quênia quanto da África do Sul, da Nigéria, e isso me forjou ainda mais, porque eu precisei agora entender com agilidade o sotaque africano, ou dos diversos países da África, porque os sotaques variam de lugar para lugar, mas especialmente os nigerianos foram os meus primeiros desafios. E muitas vezes eu acreditei que não conseguiria, eu parava constantemente a cada pregação para tirar dúvida com o pregador, para entender o que ele disse, mas depois de um certo tempo você vai ficando mais tranquilo. E eu entendo uma coisa, que nem todo intérprete é um pregador. Então, se você não é um pregador, o seu trabalho vai precisar ser um pouco mais... o seu trabalho vai precisar ser maior. Por quê? Quando você é um pregador e é natural em você pregar a palavra de Deus, você acaba tendo muitas vezes uma noção clara de para onde o pregador está indo, você consegue até mesmo pensar com ele ou antecipar o que ele vai dizer, por conta de conhecer o conteúdo, por conta de pregar talvez uma mensagem parecida antes, e de conhecer a dinâmica da pregação, conhecer um pouco de todo o contexto teológico daquela mensagem. Então isso ajuda muito, mas se você não é um pregador, você vai precisar também, se abraçar a interpretação sacra como uma possível carreira, você vai precisar se dedicar para conhecer todas essas dinâmicas do Ministério da Interpretação. Então, eu estou conversando com você hoje, contando para você um pouco da minha história e acreditando que se você tem uma noção de inglês, se você já conversa em inglês, você acredita que isso é uma possível carreira para você, eu quero te encorajar a ficar comigo nesse curso. Por quê? Eu vou oferecer para você um conteúdo inovador, extraordinário, porque mesmo que existam universidades e faculdades que ofereçam o curso de interpretação, tradução e interpretação, nós não temos uma grande gama ou diversidade de cursos para intérpretes sacros, porque é uma linguagem técnica por si mesma. Então, ao longo desses anos, eu fiz tradução em alguma ou outra área, como empreendedorismo, trabalhando num grande evento de 60 anos do SESI em Brasília, alguns eventos de música, mas eu sei que a minha área de atuação e de eficácia é na interpretação sacra, porque eu entendo que as temáticas estão alinhadas com aquilo que eu acredito. Por eu ser pastor, isso obviamente melhora o meu posicionamento e eficácia, e eu devo lembrar que eu não começo como pastor, o pastorado veio depois, mas o conhecimento bíblico, a leitura da palavra de Deus, obviamente me posicionou para conhecer também e poder expressar com maior clareza os pensamentos de um orador que venha de um país de língua inglesa. Então eu quero dar uma pincelada rápida com você, depois de contar toda essa minha história para você, que obviamente não termina aí, porque à medida que o tempo foi passando, oportunidades surgiram, e apesar de não ter sido o principal intérprete, eu tive a chance de interpretar para o Kirk Franklin aqui no Brasil, para a Dorinda Clark, que além de ser uma artista, uma cantora muito premiada nos Estados Unidos, um dos membros da Clark Sisters, eu também tive a chance de interpretá-la como pregadora. O bispo Charles Blake, que é talvez um dos pastores mais de uma igreja muito influente em Los Angeles, ou na costa oeste, melhor dizendo, dentre tantos outros que vieram para o Brasil e eu tive a chance de interpretá-los, sem contar os inúmeros que não são conhecidos ou que não têm nenhuma fama ou milhões de seguidores, mas são pessoas com ministérios eficazes ao redor do mundo. Então, se você ficar comigo nesse curso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu estou compartilhando a partir da minha experiência. Eu não tenho formação acadêmica no inglês, eu não tenho formação acadêmica em tradução e interpretação, apesar de traduzir já desde 2000 e de interpretar ao longo desses 21 anos. Ou seja, eu trago bagagem, eu trago conhecimento, eu trago meios de como facilitar o seu trabalho e te dar um norte, uma direção em como se tornar um intérprete de forma eficaz, como eu aprendi,
como eu apanhei e eu vou ajudar você a não apanhar em algumas áreas, como aconteceu comigo. Então, obviamente, se você continuar comigo nesse curso, você vai se tornar potencialmente um intérprete eficaz. Você vai poder ver ao longo do curso trechos de pregações minhas que a gente vai poder analisar juntos aquilo que aconteceu, os meus erros, muitos dos meus acertos, obviamente, que em 20 anos a gente precisa acertar em algum momento, não é? E eu vou te dar o caminho das pedras, como se fala por aí. Então, para você ter uma ideia, eu vou abordar um pouquinho para você do que nós vamos falar. Eu não vou falar simplesmente da ação do intérprete, da questão da tradução em si, ou do entendimento da língua inglesa, mas eu vou falar de todo um pacote daquilo que o intérprete precisa para ser eficaz no todo, tá bom? Então, por exemplo, nosso primeiro módulo vai falar sobre o compromisso de intérprete. Você deve estar comprometido com o quê, né? Eu vou falar do compromisso que você deve ter com a sua própria língua, porque é impossível você se tornar um bom intérprete se você não conhece bem a língua de destino. O seu investimento diário na sua língua, na segunda língua, no nosso caso é o inglês, a importância da interação, dicção, curiosidade e a mentalidade global. Nós vamos falar sobre campos de interesse dentro do mundo da religião, não é? Vamos falar dentro da cristandade sobre ministérios e até mesmo linguagens. Vamos falar, eu vou disponibilizar para você glossário das áreas apostólicas, pentecostal, tradicional, histórica. Vamos falar um pouco sobre doutrinas diversas para você não estar perdido. Nós vamos falar da importância de estudar outros profissionais. Nós vamos entender os diferentes perfis de oradores, dentre eles os tradicionais históricos americanos, europeus, pentecostais, a linguagem ou as principais características de quem vem do continente africano, por exemplo. Nós vamos falar sobre a postura de um intérprete, linguagem corporal, o que fazer, o que não fazer, familiarização com o orador, nervosismo. Nós vamos falar sobre o seu comportamento em termos de confidencialidade, imparcialidade, fidelidade à ideia, intenção e espírito do orador, a importância de ficar na sua quando você só deve interpretar e mais nada. Nós vamos falar depois, mergulhando mais fundo, sobre como conhecer o seu mensageiro, de onde ele vem. Vamos estudar a questão do sotaque. Obviamente, eu vou oferecer esse curso totalmente em português, porque nós temos pessoas que estarão estudando conosco que desenrolam no inglês, mas não entenderiam completamente se ele fosse ministrado em inglês. Então nós vamos fazer esse curso um pouco híbrido em alguns módulos, mas nós sempre teremos a chance de você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Você vai poder falar comigo em qualquer momento para tirar suas dúvidas e a gente permitir que você consiga avançar rapidamente, tá bom? Nós vamos falar, depois de conhecer o mensageiro, sobre a dinâmica do mensageiro. Pentecostal, tradicional, apostólico, missionário, ministérios de cura, profético, ele é um artista cristão, todas essas coisas, origem ministerial e bases doutrinárias. Porque é muito importante eu salientar para você que quando você é um intérprete, pode acontecer de você estar interpretando alguém com quem você não concorda doutrinariamente, teologicamente, e você vai precisar decidir se você vai ser um intérprete profissional ou você vai estar estritamente preso a quem fala a mesma linguagem que você ou defende a mesma base doutrinária. Quando você disser para mim, eu quero ser um profissional, estar disponível para quem precisar, você não vai ter chance de discordar de alguém porque você está ali para cumprir seu papel. Você pode discutir com ele depois, perguntar para ele depois, você pode debater com ele depois, mas se ele é o orador e você é o intérprete, você é só a boca do orador, tá bom? E depois nós vamos entrar lá no 5º módulo. Nós vamos mergulhar então no universo bíblico. Nós vamos falar sobre temas da mensagem, nós vamos falar sobre a passagem bíblica e temas relacionados, nós vamos falar sobre a mensagem em si, onde o pregador quer chegar com ela e os caminhos, o que você deve antecipar naquela mensagem específica. Possivelmente você não vai conseguir saber tudo o que ele vai falar. Mas se você souber o que ele deseja com a sua pregação, se você conseguir antecipar o seu tema, o seu tópico, você vai trabalhar com mais tranquilidade. Nós vamos falar então no 6º módulo sobre a Bíblia. O 6º módulo vai trazer conhecimento da estrutura bíblica, nós vamos falar sobre os livros da Bíblia, porque eu vou te contar umas historinhas muito engraçadas
que eu mesmo vivi, falando de livros da Bíblia e tantas outras terminologias. Nós vamos falar sobre temas centrais da Bíblia. Vamos falar sobre personagens da Bíblia. Nós vamos falar sobre os eventos principais da Bíblia. Vamos falar sobre terminologias e evangeliqueis. Nós vamos falar sobre geografia bíblica, os nomes de Deus na Bíblia, versões bíblicas e, finalmente, nós vamos bater um papo sobre a versão King James da Bíblia, tá bom? E no finalzinho nós vamos terminar com ferramentas. O que você pode utilizar de recursos e ferramentas que estão disponíveis para você praticar, para você trabalhar, para você estudar e para você começar a dar seus primeiros passos antes do primeiro pregador gringo aparecer para você. Então, mais uma vez, Enéas Francisco, super grato por você ter ficado comigo nessa jornada, explicando para você um pouquinho da minha história e falando onde é que nós vamos chegar com esse curso, e vai ser um prazer ter você na nossa equipe. Deus te abençoe, tudo de bom.